Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e também sou acadêmico de medicina na etapa final do curso. E o vídeo que eu estou trazendo para vocês hoje é sobre suplementação na melhor idade, ou seja, suplementação em pessoas que estão chegando na sua fase idosa ou que já são idosos. Todos esses suplementos que eu vou indicar aqui são comprovados cientificamente e são indicados pelos guidelines, pelos protocolos de manutenção de uma vida saudável na melhor idade, na terceira idade, tá certo? Antes de começar a falar sobre isso, gente, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Só tem conteúdo relevante e interessante que vocês vão gostar de assistir. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante, que eu te ajudei de alguma forma, tá certo? E agora, vamos às informações. Eu vou falar alguns suplementos para vocês, gente, em torno de 6 suplementos que podem melhorar a qualidade de vida na fase idosa. Dentre os suplementos que eu vou falar, alguns vão melhorar a densidade óssea e muscular, outros vão melhorar a imunidade e disposição, outros vão melhorar o aporte de energia, diminuir fadiga muscular, entre outras situações, tá certo? O primeiro suplemento que eu vou começar a falar para vocês, gente, é sobre proteínas. Proteínas é muito importante na fase idosa. Por quê? Porque é iniciada uma sarcopenia. Ali por volta de 40 anos, a gente começa a ter uma acentuada perda de massa muscular. Então, por volta dos 50 anos, é interessante que o aporte calórico seja em torno de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso de proteína. Para vocês entenderem, uma pessoa, por exemplo, de 100 quilos, teria que consumir em torno de 200 gramas de proteína por dia. Tá certo? Então, muitas vezes, para consumir 200 gramas de proteína por dia, é um pouco difícil, né, de forma natural, então as pessoas têm que recorrer a alguns suplementos. Para vocês terem ideia, um peito de frango, um filé de peito de frango, tem algo em torno de 30 gramas de proteína. Então, para você chegar a 200 gramas de proteína, você teria que consumir mais ou menos 6 a 7 peitos de frango por dia. E aí, se você levar a outras fontes de proteína, como queijos, ovos, leite, você teria que acentuar ainda mais esse consumo. Então, para isso, os suplementos existem. Um dos principais suplementos é o Whey Protein, Whey hidrolisado da proteína do soro do leite. Então, é interessante esse suplemento, porque um scoop de Whey, né, que você pode diluir em água, em leite, tem algo em torno de 30 gramas de proteína. Então, ele pode ajudar os idosos a bater a quantidade de proteínas diárias. E por que essas proteínas são benéficas? No Whey, ele vai ter os aminoácidos necessários para que haja um anabolismo, uma formação proteica, uma síntese proteica. Então, você pode diminuir a sarcopenia, que é a perda de massa muscular em pessoas de mais idade. E qual o problema dessa perda de massa muscular, né? Além da flacidez, essa perda de massa muscular pode contribuir também para a perda óssea. E uma pessoa com menos massa muscular e menos densidade óssea, ela tem maior risco de quedas e essas quedas provocarem fraturas. Quem nunca ouviu que pessoas idosas, né, quando caem, normalmente fraturam logo o fêmur, que é o osso mais longo do corpo. E esse fêmur, normalmente no colo dele, é fraturado. Então é uma fratura de difícil manejo. E muitas vezes a expectativa de vida dessas pessoas que sofrem essas fraturas podem ser reduzidas por conta justamente dessas fraturas, que podem levar a uma imobilidade, a uma pessoa ficar acamada, e essa sarcopenia e osteopenia, que é perda de massa muscular e perda de massa óssea, se acentuar, tá certo? Então o Whey Protein é cientificamente comprovado um bom suplemento para idosos para bater a quantidade de proteínas. Então, quando eu vou tomar, doutor, Whey Protein? Assim, como vocês viram, você faz um cálculo de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso da quantidade de ingestão de proteínas que você tem que ter. E a partir daí você vê as fontes de proteína que tem na sua alimentação. Você pensa, será que eu estou batendo essa quantidade? E a partir daí você pode entrar com Whey, escolher um Whey principalmente com baixo índice de carboidratos, certo? Que foque mais na proteína hidrolisada. Hidrolisada quer dizer quebra pela água, certo? E do soro do leite. É muito bom, é melhor até do que a proteína da carne para as pessoas idosas, tá certo? Então esse foi o primeiro suplemento que eu falei para vocês. O segundo suplemento que eu vou falar para vocês, gente, é a vitamina D. A vitamina D, que também é conhecida como colecalciferol, que é a vitamina D3, ela é essencial para as pessoas, para todo mundo, certo? Mas também para as pessoas idosas. A vitamina D, gente, ela tem receptores em diversos tecidos nossos. Tecido cardiovascular, tecido respiratório, tecido ósseo, tecido muscular, tecido renal, tecido cerebral.
Então, é imunológico, então a vitamina D é essencial para a gente. E com o envelhecimento, normalmente você tem envelhecimento cutâneo também, a sua pele fica envelhecida. E a gente sabe que a exposição solar na pele é o que faz aumentar a síntese do colecalciferol, porque a gente tem uma pré-vitamina D no nosso corpo. Com a luz solar, essa pré-vitamina D é convertida, né? E aí a gente transforma ela em colecalciferol, que é a forma ativa que é mais interessante para a gente. Se uma pele está envelhecida, essa vitamina D3, ela pode ficar, a síntese dela pode ficar diminuída, certo? E com todas as recomendações hoje que tem para evitar a exposição solar nos horários em que a camada de ozônio está mais, digamos, concentrada em cima da gente, que é entre, por exemplo, 10 da manhã e 4 da tarde. Então, a síntese da vitamina D normalmente é mais intensa no horário de meio-dia a 1 hora da tarde. E normalmente são os horários que não são recomendados à exposição solar. Então, muita gente do Brasil tem hipovitaminose de vitamina D. Então, a suplementação pode ser indicada nessas pessoas, tá certo? Por exemplo, a gente tem níveis de vitamina D quando a gente faz a dosagem. Obviamente, só deve suplementar quem está com a vitamina D baixa, certo? Então, tem alguns níveis de medidas. Então, a unidade de medida NG por ml é que normalmente é a mais utilizada. Então, você vai fazer lá o exame de vitamina D. Se o paciente está abaixo de 30 NG por ml, a gente considera que esse paciente está com insuficiência de vitamina D. Acima de 30 NG por ml, e quanto mais próximo de 100, melhor, mas nunca maior que 100. Então a gente sempre recomenda estar ali entre 30 e 80 NG por ml de vitamina D. Então nos pacientes que têm uma insuficiência de vitamina D, normalmente é recomendada 50 mil unidades de vitamina D uma vez por semana por 8 semanas. Após isso a gente repete o exame da vitamina D para avaliar se há já uma suficiência para a gente ir para as doses de manutenção, que vão variar para em torno de 800 unidades de vitamina D por dia, tá certo? Então a vitamina D é essencial para uma série de fatores, inclusive para preservar a massa óssea e massa muscular dessas pessoas idosas. Como eu já expliquei para vocês, quando há uma perda de massa óssea, pode favorecer uma osteoporose, pode favorecer quedas no futuro, fraturas ósseas, né? Então a vitamina D é essencial para isso e para outra série de fatores, como por exemplo, imunidade, né? Funcionamento de tireoide, para o sistema nervoso central, uma série de outros fatores. Então, a vitamina D também é um dos suplementos comprovados cientificamente que digamos, benéfico para os idosos, tá? Falando da vitamina D, vamos falar também do cálcio, porque o cálcio e a vitamina D caminham juntos. Então, o consumo de cálcio para idosos deve ser algo em torno de 1.200 gramas por semana. Então, a gente sabe que na alimentação existem alguns, por exemplo, leites que são concentrados de cálcio, né? Existe cálcio em vegetais verdes escuros, mas também tem idosos que consomem, que usam anticoagulantes. Então, os vegetais verdes escuros normalmente têm vitamina K, e a vitamina K tem efeito pró-coagulativo, então pode não ser indicada em idosos. Então, para bater a quantidade de cálcio diária, pode ser recomendado também suplementos de cálcio. E alguns suplementos de cálcio vêm junto com suplemento de vitamina D, a quantidade mais ou menos de 800 unidades por dia. Então, cálcio, o consumo diário total tem que ser algo em torno de 1.200 gramas. Então, durante a sua alimentação, né? Por isso que é importante um acompanhamento nutricional para saber as fontes de cálcio e quanto de cálcio está sendo consumido, para ver se há uma necessidade real de suplementação. Que o cálcio tem que ser em torno de 1.200 gramas de cálcio por dia, tá certo? Além do cálcio, né, um outro mineral que também a gente pode indicar para os idosos é o zinco. O zinco pode estar em baixa na população de idosos, certo? E o zinco, em baixa, ele pode provocar o quê? Anorexia. Anorexia é o quê? O idoso fica sem vontade de comer. Além disso, o zinco em baixa, ele também pode provocar alteração no paladar. Então o idoso não percebe bem o sabor dos alimentos porque o zinco está em baixa. O zinco em baixa pode favorecer também diarreias, e também pode reduzir a imunidade e gerar mais inflamações de pele. Então o zinco também é um mineral essencial. Algo em torno de 20 a 30 miligramas por dia é a quantidade de zinco essencial para as pessoas idosas, e elas têm todos esses efeitos. Então, se você tem conhecimento, ou você é idoso, está com baixa no apetite, está tendo feridas, aftas de repetição, está tendo diarreias, está tendo gosto amargo na boca, alteração do paladar, o zinco pode ser uma alternativa de suplementação. Certo? Então, na alimentação, se não tiver fonte de zinco, né? Vou falar para vocês quais são os alimentos que têm zinco na sua composição. Então, por exemplo, ostras, carne de cordeiro, fígado, frango cozido são alimentos ricos em zinco, certo? Mas em alguns momentos pode ser essencial a suplementação, tá? Além desses, também tem, gente, a creatina.
Aí vocês vão pensar, né? Meu Deus, esse idoso vai ficar marombeiro, já tá tomando whey, vai tomar creatina agora? Mas é isso, a creatina, gente, ela aumenta a reserva energética muscular, além de ajudar a síntese proteica, que vai construir novos músculos, ou vai prevenir a perda desse músculo, que a gente chama de massa magra, né? E pode aumentar as reservas energéticas, sobretudo no fígado, e aí tem efeitos também no estado de atenção, na redução de radicais livres, na redução da fadiga, tá certo? Então, para você ter ideia, o consumo de vitamina ou de creatina pode melhorar os sintomas de uma noite perdida de sono, porque ele aumenta o aporte energético, tá certo? Então, creatina também pode ser uma boa pedida. Algo em torno de 3 a 5 gramas por dia de creatina pode ser também uma boa suplementação para idosos, tá? Muita gente fala sobre a creatina, o problema da creatina para os rins. Se a pessoa tem uma doença renal crônica ou aguda, aí deve consultar o médico sobre a questão do uso da creatina, certo? Mas quem não tem nenhum problema renal, ela já foi considerada segura até 20 gramas por dia, tá certo? Então, fiquem tranquilos nesse sentido. Um outro suplemento para idosos pode ser a vitamina B12, vitamina do complexo B. A vitamina B12 é essencial para o metabolismo energético, para a regulação de glicose na corrente sanguínea, mas também para mitose de células. Então, por exemplo, a vitamina B12 em baixa pode provocar anemia. A vitamina B12 é essencial para a produção de alguns neurotransmissores. Tem neurotransmissores nossos que são basicamente vitamina B6, vitamina B12 e água. Então, se uma pessoa tem baixa de vitamina B12, ela pode ter, inclusive, dependendo do nível dessa baixa de B12, sintomas de demência. Certo? Inclusive, a hipovitaminose de B12 é um diagnóstico diferencial para algumas síndromes demenciais. A B12 é produzida por bactérias do nosso intestino, a nossa microbiota intestinal produz a vitamina B12, mas a gente sabe que com o avançar da idade, essa microbiota pode não estar tão efetiva como antes, né? Além do mais, a vitamina B12, as principais fontes dela são em carnes vermelhas. Alguns idosos podem consumir medicamentos como inibidores da bomba de prótons, que são medicamentos para diminuir a acidez do estômago, justamente porque podem ter sintomas de gastrite, de refluxo e usam esses medicamentos. E aí, quando esses medicamentos são utilizados a longo prazo, pode reduzir a quebra, né? Pode reduzir a ação de uma enzima chamada pepsina. Essa enzima é ativada pela acidez do estômago. Então, se você usa medicamentos como inibidores da bomba de prótons, você pode reduzir a acidez do estômago. E um estômago menos ácido não ativa a pepsina como deveria. E aí, essa pessoa pode ter menos vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, tá certo? Aí a pessoa com baixa de vitamina B12 pode ter uma pele menos saudável, pode ter mais aftas, pode ter mais candidíase oral, certo? Lesões de pele, sintomas demenciais, alteração no metabolismo da glicose, metabolismo energético, certo? Então a B12 também pode ser uma suplementação necessária caso o paciente tenha uma hipovitaminose de vitamina B12. Então a vitamina B12 varia, né, os níveis de referência de laboratório para laboratório, mas é essencial que ela esteja ali na faixa dos 800, tá certo? Os valores de referência dos laboratórios mandam estar acima de 250 mais ou menos até 800. Alguns mandam acima de 300 até 1000. Então varia de acordo com os valores de referência de uma determinada unidade de município. Então os valores de referência com base nos pacientes daquele laboratório, tá certo? Mas assim, um valor médio legal para a vitamina B12 ali mais próximo de 800, tá certo? Então em alguns momentos pode ser necessária a suplementação. Um outro suplemento, gente, é o hidroximetilbutirato. Nome estranho, né? O hidroximetilbutirato, ele tem uma capacidade de aumentar a síntese proteica. Síntese proteica a gente entende como construção de maior massa muscular. E ela também diminui a perda da massa magra. Então a gente pode prevenir sarcopenia em idosos se você dá uma suplementação de hidroximetilbutirato, tá? Então é mais nesse sentido. Ômega 3. Ômega 3, gente, é uma gordura, certo? Que a gente fala ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa ou de cadeia muito longa, por exemplo. Então são gorduras, né, que são benéficas para a gente. Por exemplo, o ômega 3 que tem alto índice de EPA e DHA, que são nomes químicos, né? Vou botar aqui para vocês porque é um nome bem grande e complexo. Então essas substâncias elas podem competir pelo sítio de ligação do ácido araquidônico. E o ácido araquidônico são mensageiros de inflamação corporal. A inflamação corporal aumentada pode favorecer o acúmulo de placa de ateroma, placas de gordura nas artérias, né, que podem favorecer um infarto, um AVC, por exemplo, e também uma doença arterial obstrutiva periférica,
como por exemplo, que pode levar a amputações de pés, certo? Então o ômega 3 pode reduzir essa inflamação. Além do mais, o ômega 3 também pode melhorar a imunidade, tá certo? E o ômega 3 pode reduzir o colesterol ruim, que é o LDL, que eu costumo brincar de logo Deus leva. O HDL é o colesterol bom, que é a gordura de alta densidade, que eu falo assim, hoje Deus livra, certo? Então, é melhor o HDL estar mais alto, lá em torno ali mais ou menos 65, 70, 80. E o LDL tem que estar abaixo de 100 em pessoas que não têm alto risco cardiovascular. Já em pessoas que têm alto risco cardiovascular, elas têm que estar abaixo de 70 ou abaixo de 50, dependendo desse alto risco cardiovascular, o LDL. Abaixo de 70, abaixo de 50. Mas o ideal é que esteja sempre abaixo de 100 em todo mundo. Que o LDL é a gordura ruim, que se oxidada pode começar a entupir artérias, tá certo? Então o ômega 3 pode ser essencial para essas situações, inclusive ele faz parte de células inflamatórias, né? As substâncias que ele libera, o EPA e o DHA, faz parte de células inflamatórias, então pode melhorar também a imunidade. E quando a pessoa entra na fase na melhor idade, né? Na fase de idoso, as artérias elas podem se tornar enrijecidas ao longo de diversas cicatrizações de traumas que sofreu durante a vida. Então podem ficar artérias mais enrijecidas. E uma artéria, quando o coração bombeia, ela dá uma dilatada. Se ela está mais enrijecida, ela não dilata tanto. Associada a uma obstrução, a chance de infarto e AVC aumentam na população idosa, certo? Então é interessante também o suplemento de ômega 3, tá certo? Obviamente, todos os suplementos que eu vou falar aqui, vocês devem pedir opinião ao médico de vocês. Se vocês são idosos, o principal médico indicado para pessoas idosas é o geriatra. Melhor, gente, especialista em pessoas idosas é geriatra, tá certo? Se você ainda não é acompanhado por um geriatra, normalmente é um médico da clínica médica, né? Que pode indicar esses suplementos. Ou, por exemplo, também um cardiologista, certo? Ou outras especialidades, como endocrinologia, possam estar acompanhando vocês, tá? Então, gente, esses foram os principais suplementos que eu disse para vocês, para quem é idoso, né? Para quem está entrando na vida idosa, a partir ali dos 50 anos já pode ser interessante, né? 50, 55 anos já pode ser interessante o uso desses suplementos, tá certo? Para a gente prevenir consequências no futuro e não começar a utilizar quando elas já estão instaladas. Obviamente, todo suplemento deve ser acompanhado por um nutricionista ou um médico, porque uma hipersuplementação também traz consequências, como, por exemplo, o excesso de cálcio pode trazer consequências, sobretudo em artérias, certo? Rins. O excesso de vitamina D também traz consequências, sobretudo para os rins também, né? E também você baixar demais o LDL também não é interessante, porque você deixa o sangue muito mais fluido, e aí pode favorecer eventos hemorrágicos. No LDL tão baixo. O que seria um LDL tão baixo? Abaixo de 20. Não é interessante, tá? Então, gente, eu acho que ficou claro, certo? Façam uso racional dos suplementos e consultem sempre um médico ou nutricionista se vai começar uma suplementação. Porque se você tem um aporte energético, um aporte nutricional já essencial pela sua alimentação, não tem necessidade de gastar dinheiro com suplementação, certo? Aqui, gente, na loja vinculada ao meu canal, chamada de Faz Saúde, tem já suplemento de zinco, tem suplemento de vitamina E. O suplemento de vitamina E também pode ser indicado para quem tem estados de hipercoagulabilidade, por exemplo, sangue mais grosso, que já tiveram um infarto, um AVC. A vitamina E pode ser indicada, obviamente, nos valores diários, mas também a vitamina E é interessante para hidratação labial. Você estourar a cápsula de vitamina E para hidratar os lábios também pode ser interessante, né? E existe um suco, né, feito aqui com a suplementação básica para anemia, que é, por exemplo, suplementos que eu falei aqui para vocês, como, por exemplo, ferro, vitamina B12, zinco, vitamina C, todo é feito no suco saborizado, do sabor que a pessoa tem mais gosto de tomar, e isso pode ajudar, digamos, nessa suplementação, porque tem gente que já toma muitos comprimidos todos os dias, e quando toma um suquinho, que já tem diversos nutrientes necessários para bater a sua meta diária, já é bem interessante, né? E pensando assim, gente, as pessoas que têm deficiências nutricionais, elas estão consumindo lá níveis ideais dos nutrientes, mas elas estão com deficiência. Então, mesmo consumindo os níveis ideais, que elas deveriam estar aqui, elas estão aqui, os níveis ideais vão mantê-las sempre aqui. Então, a suplementação, nesse caso, é ideal para subir esses níveis de nutrientes que eles estão precisando, tá certo? Se ficou ainda alguma dúvida, gente, deixa aqui nos comentários. Curte esse vídeo se você acha que foi um vídeo interessante, relevante, que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto. Se inscreve no meu canal para não perder mais nada. E até o próximo vídeo.